olá para você que tem me incentivado a voltar a fazer esses videopalestras, porque o seu incentivo tem chegado até mim. Agradeço imensamente. Para iniciar este diálogo gravado, eu escolhi uma poesia do livro A Hora de Dora, um presente muito querido que eu recebi da Dora Encontre, e que o título desse poema é Deus. Vem uma seiva amarga, mas tua doçura me farta. Ruge um mar bravio, mas teu silêncio é amavio. Enche-se o céu de negrumes, mas teus olhares são lumes. Endurecem-se os corações, mas dás-me suaves rincões. Nada que em torno se faça deixará vazia a taça de tua presença em mim. Quando te encontro aqui dentro, não saio mais do meu centro no infinito jardim. Que esse Deus, que é um jardim dentro de nós, entre nos nossos corações e se aninhe em nossa subjetividade, nos trazendo a calma necessária para fazer esta travessia. Hoje achei muito interessante voltar a abordar um tema que espírita gosta muito. É um tema pop, transição planetária. Mas não fico muito tranquila de ver que esta temática ela transcorre numa linha extremamente punitiva. É exatamente questionando esta ideia de transição planetária como uma linha punitiva dos espíritos inadequados, inadaptados, tipos de espíritos marginais que estariam encarnados neste planeta como uma concessão última da paciência e da benevolência de Deus, mas prestes a qualquer momento pagarem por seus grandes débitos. O que me deixa inquieta com esta linha de punição com relação à transição planetária? Muitas vezes eu assisti palestras, ouvi pessoas consideradas especialistas, experts na doutrina espírita, falando sobre a transição do planeta Terra, de mundo de provas e expiação, para um planeta de regeneração, sendo um passo de conquista na qualidade da vibração cósmica, da forma de viver e de relacionamento humano. Porém, sempre ficou muito sobressaltado nessas palestras o perfil dos espíritos que passariam por fatais experiências de punição, haja vista não terem compreendido a missão de divinização da sua humanidade, encarnados neste planeta de provas. Uma coisa simples, um exemplo pequeno. Muitas vezes eu ouvi serem dados exemplos de espíritos fora dos padrões, os indivíduos devotados ao hábito da vivência da sexualidade de maneira não padronizada, os indivíduos dados aos vícios, ao alcoolismo,
a drogadição, sempre em um tom moralista, moralizante, e que não deixava margem para reflexões maiores com relação ao equívoco social desta experiência encarnatória. O que eu chamo de equívoco social? É o indivíduo acumular mais do que ele precisa para viver e, com isso, retirar de uma maioria que não se conta o direito de viver minimamente com dignidade. Nunca vi em nenhuma destas palestras a usura, a ganância destes espíritos serem apontadas como inadequações, como merecimento da expulsão deste paraíso que é a Terra, para que ela possa regenerar-se. É interessante como a ideia ela sempre foi construída sobre o homem comum, a pessoa comum. O indivíduo que experiencia a sua corporeidade, não necessariamente dentro do domínio do corpo alheio que foi instituído pelas instituições religiosas. Compreendendo que o espiritismo não seja uma religião, uma apropriação de discurso religioso, sempre cortou este tipo de mensagem. Em um estudo muito breve sobre alcoolismo, tabagismo e outras drogas, foi possível perceber o quanto a humanidade escora os seus tripés em cima de situações que, se não fossem tão condenadas, seriam indicativos de que a fome de felicidade afeta sobremaneira o ser. E se não é saciada de modo considerado salutar, pode ser amenizada pela busca de fugas através do uso de elementos psicotrópicos, tranquilizantes, os analgésicos das dores morais, das dores que transpassam as almas. Ora, por esse caminho simples, nós já vamos percebendo o quanto o discurso punitivo, religioso, ele deixa caracteres de lado, ele não dá conta de explicar a dimensão da luta humana para viver, para sobreviver em uma sociedade de desigualdades, onde não se tem acesso ao que é preciso ter, e daí se desenvolvem atalhos, porque tem sido mais conveniente para as estruturas de poder e para as estruturas de mentalidade que fazem o serviço da coerção da conduta humana, penalizar, crucificar, apontar estes atalhos como grandes erros. E se o nosso grande erro tiver sido justificar o capitalismo? Será que nós estamos prontos para dar conta desta resposta perante a grande consciência da divindade? Tenho lido nos últimos dias longos textos assinados por autores desconhecidos do além, mas divulgados por humanos, encarnados e espíritas, que atribuem ao coronavírus uma função muito importante neste processo de transição planetária. Chegou a hora de Deus punir Adão e Eva, mais uma vez, no simbolismo da desobediência, expulsando-os do paraíso. Nós, no paraíso do consumo, no paraíso da tecnologia e também no paraíso da desigualdade, onde cada um vai buscar o gozo à sua maneira e de acordo com as suas posses. Então, o vírus teria vindo a mando de Deus para expulsar do paraíso os desobedientes filhos seus. Chega a amargar um pouco o coração da gente que
durante todo o tempo de consciência, afirma e reafirma que Deus é amor, que o amor de Deus pela humanidade é incondicional, que Deus é pai, mãe, é bênção. E estas mensagens que são muito curtidas nas redes sociais, são amplamente reproduzidas, compartilhadas, e que produzem o mínimo de reflexão, porque ela já traz uma determinação em todo o seu corpo de mensagem, estimula a produção da culpa, ela acirra o sentimento egóico daqueles que se julgam sãos, que se julgam em dia com as tarefas de casa, com a divindade, porque cumpriram os rigores das tradições. Seja lá em que religião for, em todas as religiões, tem o seu caminho para o céu desenhado em leis, dogmas, hábitos, costumes e por aí vai. E onde fica o Deus libertador nesta hora de dor? Onde fica o Deus Pai na hora do desamparo dos filhos? Mas nós sabemos onde está o vilão desta hora aqui na Terra. Ele está no formato de sistema. Ele também se movimenta através dos corpos de homens e mulheres e de mentes, instituindo desigualdades e impedimentos. Nós sabemos porque um grande contingente de pessoas infectadas pelo vírus vem a falecer. É pela falta de estrutura nos nossos sistemas de saúde. É pela carência de equipamentos no nível da necessidade que a infecção pontua. No entanto, passamos por cima de tudo isso, passamos por cima do pouco caso feito com a questão da saúde e focamos mais uma vez os seres humanos errados, os seres humanos desgarrados, os seres humanos desgraçados e por isso derrotados. E queremos misturar Deus com este pandemônio criado pela nossa mente punitivista. Expulsos do paraíso, reafirmando a ideia de pecado, e onde há pecado, há penalidade, e insistindo que isso seja amor. A transição planetária, que muitos de nós já ouvimos falar e às vezes até assumimos também o discurso de falar nestes moldes, não prevê mudanças profundas nos sistemas sociais, apenas nos comportamentos das pessoas. Ou seja, se não existissem mais pessoas bebendo, fumando, se drogando ou praticando sexo de modo que não saísse do padrão, nem precisava mais haver, transição planetária. Estava tudo certo. Uma parte do mundo morrendo em miséria, em abandono, uma pequena porção acumulando as riquezas, usufruindo de toda a vida de privilégios sobre a escravidão imposta ao outro. E estava tudo bem, porque não existiria aquilo que a maioria concebe como vício, como erro e como pecado. E Deus em nós, em nossa inteligência, o que desperta? Não desperta uma certa angústia em saber que o que sobra na casa do rico falta na casa do pobre? Não instiga em nós questionamentos de origem política, como vias para fazer esta transição planetária, transformando este mundo numa casa comum, onde todos tenhamos acesso às coisas que de fato são necessárias à existência. É difícil fazer estas considerações sem pensar nestes dias, onde os empresários brasileiros estão exibindo toda a sua ganância, todo o seu egoísmo, pedindo aos trabalhadores que saiam de casa, que vão para os seus centros comerciais, abrir as portas, se expor ao contágio, enquanto eles vão ficar protegidos
em suas casas e mansões. Quantos entre estes não serão espíritas? Porque a inconsciência, porque a consciência anestesiada para as percepções políticas da vida produz esta anomalia dentro dos perfis ditos cristãos. Dá para perceber que um dos maiores temores dos ricos do mundo e principalmente do Brasil, que é o nosso foco de análise, de reflexão, é que o capitalismo não saia dessa onda do coronavírus com a força que sempre teve. É como se eles estivessem tendo muito mais temores com relação a precisar mudar a forma de produzir e de organizar a economia do que as vidas que já estão contadas em estatísticas para serem confirmadas mais adiante como mortes. É algo assim bastante espantoso que a sensibilidade ela seja considerada um penduricalho e a ética humanitária não seja o eco mais forte nessa hora. É claro que para quem estudou história e principalmente para quem faz uma ligação entre história, política e contemporaneidade, fica mais fácil de entender do que quem passou a vida inteira ouvindo condicionantes morais, o louvor do trabalho, sem nunca refletir por que os que trabalham tanto não ficam ricos. Aqueles que doam toda a energia do corpo durante longo período de suas vidas, vivem com necessidade. Quando se aposentam, ganham somente o mínimo para comprar uma parca alimentação e pagar o remédio na farmácia. Os que louvam o trabalho pelo grande mérito do trabalhar como recurso de salvação, de divinização, de evolução, esquecem, na maioria das vezes, de fazer um link com a má distribuição dessa renda. Então, para quem passou a vida toda ouvindo essa condicionante moral, não é tão fácil perceber o que nós percebemos, porque somos cientistas, porque estudamos, porque analisamos e também porque nos importamos com a humanidade da qual nós fazemos parte. E aí, o que é o amor divino para nós? O amor divino faz parte de um grande conluio com os interesses dos ricos e dos poderosos da terra? Porque se for, talvez o amor divino, com este caráter excludente e elitista, esteja de fato movimentando esta pandemia que promete matar mais seres em situações de vulnerabilidade social, de pobreza, de miséria. Aqui no Brasil, usuários do SUS, pessoas que não têm outro recurso a não ser ficar em casa como medida de proteção e mesmo assim estão sendo chamadas para a rua pelas classes dominantes, pela elite econômica deste país. Porque se você compreende o amor divino como amparo e acolhida, como expressão de uma criação que zela, que conduz, que liberta e que nos capacita para a espiritualização a partir do uso racional e consciente das potencialidades do nosso ser, você vai compreender por que durante toda esta palestra eu não consigo vincular coronavírus a amor de Deus. Eu não consigo vincular a calamidade pública à ação de amor. E me faz lembrar daquela parábola, quando Jesus exemplifica: se teu filho pedir um peixe, você vai dar uma pedra? Não, eu vou dar um peixe, porque a pedra não mata a fome do meu filho. E porque Deus, que é todo amor e bondade, não dará à humanidade a saciedade das suas verdadeiras fomes com amor?
com cuidado. Deus, que é amor, nos permite vivenciar as situações de sofrimento porque conhece as possibilidades que nós temos de desenvolver a força e de encontrar o caminho. Mas nunca nos deixou a sós nas noites escuras, nos naufrágios, nas solidões. Deus, que é amor e misericórdia, é uma esperança luminosa neste momento de desamparo, diante de uma guerra tão desigual entre seres de uma estrutura complexa que se vê fragilizado diante de um contágio por um ser pertencente ao mundo infinitesimal. E Deus, que não é esta voz de culpa nos ouvidos da humanidade, é uma voz doce de esperança, é uma lembrança calorosa dos dias de infância, quando algo nos acontecia e alguém cuidava de nós e nos colocava para dormir, para recuperar a força, o fôlego e no outro dia recomeçar. Esse é Deus. Deus cuidado, Deus atenção, Deus amor e Deus carinho. Se o capitalismo não consegue conceber esta falta de condição que Deus coloca para nos amar, é o capitalismo que nos pune. É o capitalismo que nos condena. É ele quem atravessa os nossos caminhos e tenta manipular a nossa mente, ensombreando a nossa compreensão de Deus. A partir do momento em que nós olhamos para o céu na compreensão da liberdade de existir, nós sabemos que Deus é muito grande para precisar do choro e do ranger de dentes da sua criação, dos seus amores, para que eles evoluam. Deus nos dotou e nos dota de possibilidades de crescimento através dos recursos que a própria natureza também nos traz, que os relacionamentos, que as vivências sociais nos permitem desenvolver e adquirir através de estudos, trocas, diálogos, vivências, partilhas, experiências. Isso é Deus. Deus é alegria, é encontro, é poesia. Deus é a esperança e a vitória desta hora. Que sejamos todos vencedores.